No mundo, nas casas, na espiritualidade. A responsabilidade do homem na evolução dos animais. No ar, pela Web Rádio Meimei. Animais, nossos irmãos. Olá, amigos e amigas ouvintes, muito bom dia. Este é o programa Animais Nossos Irmãos que você está ouvindo pela Web Rádio Meimei e vai ao ar todos os domingos às 10 horas da manhã. E para quem não consegue ouvir quando vai ao ar, pode ouvir pelo YouTube ou Spotify, onde todos os episódios estão disponíveis. No programa de hoje, o cão que virou prefeito. E será que uma pessoa que envenena gatos vai para o umbral? Comida impressa e o bife sem a morte de animais. Chegou a época da desova das tartarugas e o cuidado para que elas consigam chegar ao mar. A assustadora história do rancho Skinwalker. E o que são Skinwalkers? Tudo isso e mais dúvidas e curiosidades. Você já enviou as suas perguntas? Eu gostaria muito de conhecer e ajudar com suas dúvidas. Envie perguntas para o e-mail animaisnossosimãos2024@gmail.com. Tudo junto, minúsculo e sem o tio. Agradecendo aos técnicos que ajudam a tornar possível esse programa, intercalando a mesa de som, Guga, Cid e Miguel. Eu sou a Vanderly, vem comigo em mais um programa. Você está ouvindo Animais Nossos Irmãos. Você já imaginou um cachorro eleito como prefeito de uma cidade? Pode parecer cena de um filme, mas não é. Em Rabbit Hash, uma pequena comunidade localizada no estado norte-americano do Kentucky, nos Estados Unidos, o cargo mais importante da cidade pertence a Bone, um cãozinho muito querido pela comunidade. O cão foi eleito em uma votação popular que arrecadou milhares de dólares para a preservação histórica da região. E o mais curioso, ele é o 6º prefeito canino da cidade, desde que a tradição começou, há quase 3 décadas atrás. Cães e prefeitos são 2 palavras que parecem não ter relação, mas na cidade de Rabbit Hash, essa combinação faz total sentido. A tradição de eleger cães como prefeitos da cidade começou em 1998. As comunidades locais foram convidadas a criar projetos especiais e os moradores de Rabbit Hash decidiram fazer algo diferente, eleger um cachorro como prefeito. Segundo eles, nenhuma pessoa parecia adequada para o cargo, mas um cãozinho sim. Desde então, a cidade elege apenas prefeitos de 4 patas. A eleição é simbólica e tem um propósito nobre. Cada voto custa $1 e todo o dinheiro arrecadado vai para a Sociedade Histórica da cidade, responsável por preservar as construções de madeira do local, que são constantemente ameaçadas por enchentes, incêndios e cupins. Embora os prefeitos caninos não tomem decisões oficiais, eles representam o espírito comunitário da região e ajudam a unir moradores e visitantes em torno da preservação local. Bone, o atual prefeito da cidade, é um cãozinho comunicativo e cheio de energia. Ele venceu as eleições de novembro de 2024 com um número recorde de votos. E tudo isso graças ao seu carisma canino. Bone é conhecido pelo temperamento sociável por estar sempre presente nos eventos da região. Ele gosta de marcar presença e, segundo seu tutor, é teimoso na medida certa, o que pode ser visto como uma boa qualidade para um prefeito. Durante sua campanha, o cãozinho arrecadou cerca de $9.000 para obras de proteção das margens do rio. Embora a eleição seja simbólica, os prefeitos caninos têm um papel importante em Rabbit Hash. Eles ajudam a arrecadar fundos, promover eventos comunitários e atrair visitantes, o que incentiva o turismo da região, ajudando a manter patrimônios históricos da cidade. A última eleição canina, por exemplo, gerou mais de $26.000 em doações para a comunidade. A ideia, apesar de parecer uma piada,
Até que faz sentido. Afinal, estamos cansados das mentiras e dos abusos que os nossos representantes humanos encenam na política. Eu, um cão leal e simples, talvez possa representar nossos interesses com mais verdade. Mas é claro que a iniciativa de eleger um cão como prefeito é uma brincadeira, uma forma de chamar a atenção para a cidade e atrair turistas. Mas é legal ouvir essas histórias, concordam? O ouvinte quer saber. A ouvinte pergunta: meu vizinho envenenou meu gato e, apesar de eu ter certeza que foi ele, não tenho como provar. Quero saber se ele vai pagar por isso, se existe umbral para essas pessoas. Olá, querido ouvinte, sinto muito pelo lamentável episódio, que é bem mais comum do que queremos admitir. Não existe plantio sem colheita, minha amiga, e esse infeliz terá que arcar com o peso de suas escolhas. Mas não deseje que ele pague, pois que isso pode ser prejudicial a você. Peça a Deus que o ilumine, que o faça perceber seus erros e trabalhar para ressarcir ainda nesse mundo. Eu convivi com uma pessoa durante minha infância que era tremendamente cruel com os animais, e pude ver ao longo das décadas ela ir mudando. Na velhice, essa pessoa alimentava cães de rua e tinha o quintal cheio de cães. E eu tenho quase certeza que ao desencarnar, essa pessoa não passou por nenhum umbral, mas sei que ela ainda terá que reaver tudo o que fez em muitas vidas, ajudando e sendo boa para com os animais. Uma pessoa que se arrepende em vida e batalha para pagar pelos seus erros, recebe a misericórdia divina. Mas isso não quer dizer que está isenta de corrigenda. Ela apenas recebeu a misericórdia pela sua mudança e pagará de outra forma pelos seus erros. Os animais que ela matou serão atraídas para ela na próxima vida. E essa é uma forma misericordiosa de Deus nos fazer quitar nossas dívidas através do amor. Essa pessoa que envenenou, se não se arrepender em vida, pode ir sim para locais de sofrimento. Mas ela pode pagar ainda nesse mundo, ou mudar, como o caso que menciono, ou ainda comutar para a próxima vida. Cada pessoa tem sua história, e é partindo dessa história que nosso futuro se descortina. Mas não julgue. Quero fazer uma pergunta, minha amiga. Quero que analise com calma o que direi. Os animais que convivem com você, por quais motivos pensa que eles estão na sua vida? Possivelmente, quase que em totalidade, os animais que conosco convivem já foram vítimas de nossa crueldade em outras vidas. Por isso Jesus nos pedia para perdoar, para ser perdoado. Não somos anjos ainda, erramos muito, e a mesma crueldade que nos revolta já foi praticada por nós. Tenha compaixão e nunca peça pela justiça, peça pela misericórdia, pois que pedindo por justiça, essa mesma justiça pode nos alcançar. Sendo assim, que Deus tenha misericórdia de todos nós. Espero ter respondido sua pergunta e continue perguntando. Foi notícia! Foi notícia! E mais um caso de crueldade que veio lá de Santa Catarina. Dessa vez foi de uma cachorra que foi resgatada com mais de 20 balas de chumbinho pelo corpo, em Gaspar, no Vale do Itajaí. Ela passou por cirurgia de emergência e continuará internada até estar pronta para voltar para as ruas, já que não possui um lar. Ainda não se sabe como a cachorra foi ferida. O resgate aconteceu depois que a Diretoria do Bem-Estar Animal da cidade recebeu uma denúncia de moradores do bairro, que já conheciam a cachorra, pedindo ajuda ao encontrá-la ferida e assustada. Resgatada e levada até uma clínica veterinária, os projéteis de chumbinho foram identificados. Até o momento, não se tem ideia de quem possa ter feito a crueldade com a cachorra. A diretoria da ONG de Bem-Estar Animal reforçou a importância de denunciar casos de maus tratos.
As denúncias podem ser feitas de forma anônima, diretamente à Polícia Civil. Eu nem preciso dizer o que penso sobre armas e da facilidade que é comprar uma arma como as espingardas de pressão. Já vi rapazes usando-as como brinquedos atirando em pássaros, e isso eu acho inadmissível. Uma sociedade que acha normal a venda desse tipo de artefato é a mesma que pede por segurança. Mas como ambicionar a segurança se estamos diariamente roubando a paz de outros seres? Posicione-se, escolha o lado do bem e diga não a esse tipo de atitude. Foi notícia! Foi notícia! Na Web Rádio Meimei, Animais Nossos Irmãos. Imagina se você pudesse imprimir sua comida. Se pudesse a qualquer hora escolher o que quisesse comer, digitasse alguns comandos e o prato fosse confeccionado na sua frente. Parece coisa de algum filme de ficção científica, mas é bem real. Comida impressa é uma tecnologia que utiliza impressoras 3D convencionais, mas com ingredientes comestíveis em pasta, para criar alimentos camada por camada a partir de arquivos digitais. Esse processo permite a personalização de texturas, formas, sabores e perfis nutricionais, tornando-se útil para refeições adaptadas, pratos visivelmente atraentes, redução de desperdício e criação de alimentos para pessoas com restrições alimentares. Pode parecer impossível, mas já é uma realidade que se descortina aos poucos. Essa tecnologia permite a adição de nutrientes específicos e a criação de alimentos adaptados às necessidades dietéticas individuais, como vitaminas, proteínas ou fibras extras, o que pode ser uma excelente solução para casos de dietas específicas. Mas a ideia nasceu da necessidade de poupar o meio ambiente, pois que reduz o desperdício de alimentos, já que utiliza apenas a quantidade exata de ingredientes necessários. É possível, inclusive, criar carnes e isso talvez seja o mais interessante dessa novidade. A ideia de criar carnes em laboratórios não é nova. Tem mais de uma década, precisamente 12 anos, que o primeiro hambúrguer feito em laboratório veio a público. É claro que a ideia não nasceu da conscientização pelo sofrimento do animal, e sim da realidade cada vez mais assustadora de que a criação de gado está destruindo nossas reservas e que a terra caminha para um colapso. E a criação de animais para o abate tem contribuído em muito com esse possível futuro. Diminuir a criação de animais, colocando no mercado os bifes impressos, é uma ideia que pode funcionar, mas que precisará contar com a aceitação dos carnistas que não conseguem largar o osso. Se as coisas continuarem como estão, dentro em breve, daqui a alguns séculos, talvez pouco menos, a terra deixará de suprir nossas necessidades, deixará de produzir alimento suficiente para todos os seus habitantes. Isso é um fato, mais que comprovado, exaustivamente alertado pelos cientistas. As inovações chegam, quase todas elas inspiradas pelos bons espíritos que querem a evolução do planeta, e precisamos estar acessíveis a seguir essas mudanças. O ouvinte quer saber. A ouvinte pergunta: é verdade que os gatos pretos são usados em rituais de magia negra? Que em época de Halloween muitos gatos pretos desaparecem e muitas pessoas adotam para esse fim? Olá, amigo ouvinte, sim, isso é verdade. Inclusive existem campanhas para não doar gatos pretos nesse período para desconhecidos. A crença de que os felinos pretos seriam companheiros de bruxas é antiga. Desde o período medieval, os pobres gatinhos pagam pela cor de sua pelagem. O ser humano é de uma imaturidade impressionante, ao menos a maioria de nós. E os rituais são mais comuns do que supomos. Mas o que acontece de fato? Por que gatos pretos?
Na verdade, a cor não importa para quem quer o sacrifício dos animais, que são os nossos irmãozinhos que habitam os locais trevosos. O que acontece é o seguinte: eles querem a energia do animal e as emanações que as pessoas emitem nesses rituais. Essas energias os alimentam e eles perpetuam essa crença de que o gato tem que ser preto para que o ritual seja bem sucedido, pois que isso cria um ar de superstição, e nós sabemos o poder que uma superstição pode ter na cabeça de uma pessoa ignorante. O problema está em quem pratica o ritual, em quem busca os supostos benefícios que poderão adquirir ao oferecer um animalzinho inocente em sacrifício. Então, se você tiver um gato preto em casa, cuide dele com carinho e cuidado, não o deixe solto nas ruas. E desmistificando a crença de que eles dão azar, é importante dizer que os gatos pretos são considerados mais introspectivos, mansos e calmos. Eles costumam dormir a maior parte do dia, por isso não estranhe se ele preferir ficar deitado no sofá do que brincando pela casa. Ele também costuma ser bem carinhoso. Apesar de não ser tão apegado a humanos, ele gosta de ter um tempo para ficar sozinho e relaxar. Gato preto é o parceiro ideal para te acompanhar naquela tarde de relaxamento vendo filmes ou de bobeira no sofá. Além disso, tem mais um motivo especial para se adotar um gato preto. Entre todos os tipos de gato, ele é o mais rejeitado pelas pessoas que procuram por um pet, justamente por conta da superstição infundada de que ele traz azar para a família. E apesar do filme Flow ter incentivado a adoção dos felinos pretos, eles ainda são vistos com o olhar atravessado. Adote um gatinho preto. Ajude a tirá-lo das ruas. Eu acabei de adotar 2 filhotes e posso dizer que eles são adoráveis e dão muita sorte. Espero ter respondido sua pergunta, querido ouvinte, e continue perguntando. Vanderly do Carmo está apresentando Animais Nossos Irmãos. Milhares de tartarugas da Amazônia estão desovando até dezembro em ilhas entre os estados do Pará e Amapá. Para garantir a sobrevivência dos filhotes, o IBAMA e comunidades ribeirinhas estão manejando cerca de 200 mil ovos por meio do programa Quelônios da Amazônia. Os ninhos são transferidos para áreas seguras para evitar que a maré alta destrua os ovos. A técnica chamada de translocação também ajuda a reduzir os impactos das mudanças climáticas. A região sofre com variações intensas de maré, por isso os ovos precisam ser retirados dos ninhos para não serem levados pela água. Segundo o IBAMA, cerca de 80% dos ovos são salvos com a intervenção humana. Em uma única manhã, os ribeirinhas localizaram 60 ninhos, com cerca de 90 ovos cada. Os ovos são colocados em bandejas e levados de barco até outra ilha, por rios e igarapés. Lá, ficam em um berçário onde os filhotes nascem, com mais segurança. Cada bandeja contém ovos de uma única tartaruga e não pode ser misturada. Os filhotes devem nascer em janeiro e depois disso são soltos na natureza. Em mais de 40 anos, esse trabalho salvou milhares de filhotes. Criado em 1979, o programa Quelônios da Amazônia é o mais antigo do Brasil, dedicado à conservação de espécies silvestres. Desde então, já manejou mais de 70 milhões de filhotes. O projeto conta com a participação de comunidades ribeirinhas e incentiva o uso sustentável da biodiversidade. Entre os objetivos estão a produção de até 10 milhões de filhotes por ano e o envolvimento direto da população na conservação dos habitats. O Brasil é o único país da América do Sul que ainda possui estoques significativos dessas espécies, o que permite ações de recuperação e manejo sustentável. E que venham mais iniciativas como essa. Você já ouviu essa história? Vem aí, histórias que o povo conta. Certa vez, um casal, Terry e Gwen Sherman,
cujo sonho era morar em uma casa de campo, compraram um sítio com belíssimo rancho, localizado no Ballard, no Utah, Estados Unidos, com aproximadamente 207 hectares. Um lugar desértico e montanhoso, com vegetação esparsa, que no inverno ficava coberto de neve. Um dia, depois de terminarem a mudança e terem alojado os primeiros animais na nova propriedade, o casal ouviu barulhos estranhos vindo de fora. E sem ainda conhecer os sons do local, eles saíram para a varanda da casa, onde a noite de lua permitia ver tudo aos arredores. Foi então que eles viram uma criatura que parecia um lobo espreitando de um canto do curral. Os animais pareciam assustados, os bois mugiam e os cavalos relinchavam de um jeito nunca antes visto pelo casal. Foi então que, perplexo, eles viram quando aquele animal atacou um bezerro e o arrastou para a escuridão da noite. Terry correu para dentro e pegou seu rifle, atirando na criatura inúmeras vezes, sem, no entanto, causar qualquer ferimento no animal, que desapareceu na noite, levando o bezerro. A partir disso, uma série de eventos estranhos começaram a acontecer no local. Rugidos esquisitos vindo da floresta, luzes pairando e zunindo no céu durante a madrugada, luzes azuis muito fortes sobre todo o terreno, eventos que tiravam o sono do casal. No entanto, tudo se tornou ainda mais perturbador quando os cães de estimação da casa surgiram incinerados certa manhã e as vacas desmembradas cirurgicamente. Os membros delas foram arrumados sobre a grama como que em um quebra-cabeça. Apesar de todos os eventos estranhos, a família relutou muito até ceder à possibilidade de que tudo aquilo se tratava de uma ação sobrenatural. Há anos, cientistas e jornalistas tentaram atribuir uma explicação científica e plausível para os eventos que ocorrem no rancho do Sherman, porém nenhum deles conseguiu ignorar a palavra sobrenatural. Tempos depois, cansados dos eventos sobrenaturais do local, o casal vendeu o rancho a um magnata do mercado imobiliário. O acesso ao rancho foi totalmente bloqueado. O perímetro da propriedade foi cercado com câmeras e arames farpado e o local renomeado para Rancho Skinwalker, pois que há forte crença de que o local é assombrado por bruxas que podem mudar sua forma física para animais. Ainda hoje, o local é cenário para filmes e documentários, além da curiosidade daqueles que vivem de explorar o sobrenatural. Mas alguns creem que os tais eventos nada têm de sobrenatural e sim de extraterrestre. E você já conhecia essa história? E será que isso pode ser verdade? Você está ouvindo Animais Nossos Irmãos. E por falar no rancho Skinwalker, você sabe o que são Skinwalkers? Skinwalker, que literalmente significa andarilho da pele, são bruxas maléficas do folclore do povo navarro. Seres que possuem a habilidade sobrenatural de se transformar ou se disfarçar de animais. Eles também podem assumir a forma de outras pessoas para enganar ou atacar vítimas. A lenda originalmente nasceu de curandeiros que se corromperam e passaram a usar a magia para o mal, tornando-se seres maléficos que possuem essa habilidade, a capacidade de transformar-se em animais como lobos, coiotes, pumas e ursos. Eles também podem imitar a voz humana para atrair suas vítimas. A cultura navarro tradicionalmente se recusa a discutir a lenda com forasteiros, acreditando que isso pode levar a informações que não podem ou não devem ser conhecidas por pessoas de fora da tribo. A lenda ganhou notoriedade através de vídeos virais e histórias online. Muitos vídeos mostram cães agindo de forma estranha e se transformando em outros animais, com pessoas afirmando que eles seriam skinwalkers disfarçados.
A crença nessas criaturas ganhou popularidade por causa do rancho Skinwalker e segue até hoje atiçando a curiosidade e ganhando mais adeptos para tentar entender algo que talvez esteja longe do nosso alcance. Penso, como já dizia Shakespeare, que há mais mistério entre o céu e a terra do que sonha nossa vã filosofia. E se não conseguimos entender muito do que vemos, imagine aquilo que se esconde do nosso olhar. Você sabia? E por falar em lobos, você sabe quais são as diferenças entre lobos e cães? Espiritualmente falando, a diferença está na domesticação. Os lobos são cães que ainda não evoluíram, onde são inseridos espíritos selvagens. Quando vai lapidando o espírito, eles ganham corpos de cães, são colocados entre nós em nossas casas e vão aprendendo a viver entre pessoas, para assim irem se preparando para o momento de adentrar a humanidade. Mas fisicamente falando, onde eles diferem? Lobos são geralmente maiores, mais fortes e mais robustos que a maioria dos cães, mesmo das raças grandes. Lobos têm focinhos mais longos e um crânio e mandíbula maiores e mais fortes, adaptados para a caça e para triturar ossos. As orelhas de lobos são sempre eretas e triangulares, enquanto os cães podem ter orelhas caídas. Lobos têm pelagem mais curta e cores neutras e camufladas, enquanto cães apresentam uma vasta gama de cores e tipos de pelagem. Lobos geralmente têm olhos amarelos, enquanto a cor dos olhos dos cães pode variar, e as patas de lobos são maiores e mais fortes, com dedos que permitem saltos longos e eficientes. Lobos são animais sociais que formam alcateias e vivem em pares para a vida toda, com laços familiares fortes. Eles são carnívoros e caçadores estratégicos, capazes de derrubar presas grandes trabalhando em grupo. Eles se comunicam principalmente através de uivos e marcação de território, e apesar de ainda não serem amistosos, fiéis e carinhosos como os cães, são sem dúvida animais incríveis. Mais um programa chega ao fim. Meus sinceros agradecimentos aos amigos que estiveram comigo até aqui. Para todos nós, uma semana abençoada. Para os animais que possam encontrar anjos encarnados por onde estiverem. Que nossa Mãe Maria nos acolha e que nosso Mestre Jesus nos inspire. Tenham um bom dia, uma excelente semana e até o próximo domingo. Você ouviu Animais Nossos Irmãos. Animais também são espíritos. São elos da nossa jornada evolutiva. Eles são os nossos irmãos.